E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando algumas funções novas que a gente teve um update agora hoje do Spark AR. A gente acabou de receber a versão V88, tá? A gente teve alguma resolução de bugs que a gente estava tendo na V87, então isso é bem legal. E a gente teve adição de coisas novas. Inclusive, um eu já estou utilizando aqui, eu vou mostrar para vocês agorinha como funciona. Bom pessoal, a primeira adição que a gente teve foi aqui nas nossas instructions. A gente teve adição de novas instruções, tá? Então a gente tem mais possibilidades de instruções agora. Então a gente teve muita coisa adicionada, então vai ajudar bastante aí para poder falar para o cliente ou para a pessoa o que ela deve fazer enquanto ela estiver utilizando o filtro. Outra coisa legal, a gente teve uma melhora nos blocos. Mais para frente eu quero fazer um vídeo explicando para vocês sobre os blocos, mas basicamente seria como você utilizar um template de alguma coisa e sempre reutilizar nos outros projetos que você quiser. Seria meio que para poder economizar tempo, tá? A gente teve aqui a coisa principal, que é a Gallery Texture. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui como funciona, tá? Bom, pessoal, no efeito aqui vocês podem perceber que a gente está fazendo a segmentação. Aqui tem o fundo, no caso está verde, mas vocês podem escolher a cor. E aqui você pode selecionar uma mídia aqui que você já tem no celular, tá? Você pode baixar antes. E aí você consegue fazer a alteração aqui do fundo. E é isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Bom, como vocês puderam perceber, você vai ter agora você tem a possibilidade de selecionar uma mídia que você tem aí no seu celular, então você pode baixar uma foto, qualquer coisa, e colocar aqui no fundo. As possibilidades são infinitas, tá, pessoal? Você pode criar um balãozinho, você pode dividir a imagem, colocar a foto de alguém embaixo que você quiser. Então, tudo isso você pode fazer depois, mas eu vou mostrar para vocês aqui o básico, que seria a substituição de fundo, que é uma forma mais fácil também de mostrar essa nova função, tá? Aqui esse projeto já está pronto, mas eu vou criar um projeto novo aqui para mostrar para vocês. Agora a gente tem aqui os projetos em branco. E bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar aqui o fundo, vai fazer a separação do fundo aqui com a nossa camada aqui da frente, onde vai ter a pessoa, né, que seria a segmentação que a gente já mostrou em vários outros vídeos. Então vamos lá, primeiro aqui eu vou criar o retângulo, como eu sempre falo para vocês, pessoal, sempre clicar aqui e fazer o fill, tá? Quando você faz o preenchimento, vocês percebem aqui que o Flexibility ele é ativado. E quando a gente ativa o Flexibility, em qualquer dispositivo que você abrir, ele vai estender para pegar toda a câmera, tá? Então, se tiver do seu efeito, por exemplo, aparecendo algumas bordinhas do seu LUT em volta, é porque o Flexibility não está ativado, então você precisa fazer a ativação dele aqui e fazer o preenchimento para que ele ocupe toda a tela. Ok, criamos aqui o primeiro retângulo, esse aqui vai ser o retângulo de fundo. E agora eu vou precisar criar um outro retângulo. Como esse aqui já está preenchido, já está com fio, já está do tamanho que a gente quer, eu vou só clicar com o direito e em Duplicate. Esse aqui vai ser o retângulo frente. Vou criar um material para o fundo. Então, material fundo. Esse retângulo da frente, vou criar o material frente. Ok. E agora eu vou selecionar aqui os dois materiais, fazer a alteração deles de standard para flat. Como vocês sabem, sempre quando a gente está utilizando flat, a gente tem a melhor qualidade de imagem possível, e quando a gente está utilizando standard, a gente tem a luz da cena, ele faz alguma alteração sobre a imagem, tá? Então a imagem fica mais escura de acordo com a luz que você colocar aqui na sua cena. Como a gente não quer, a gente quer a maior fidelidade de cores, então a gente vai fazer o shader type em flat. Ok, aqui no fundo vai ser o material que eu vou adicionar no fundo, no caso eu vou colocar aqui, por exemplo, agora um fundo verde. E aqui no retângulo da frente a gente vai fazer a segmentação. Para fazer a segmentação, como vocês já sabem aí, a gente vai em câmera e vai fazer a extração da textura e do segmentation. Então agora a gente vem aqui no nosso material frente, textura, câmera texture. A gente está utilizando já a textura da nossa câmera. E agora aqui no alpha, que a gente vai fazer o recorte, a gente vai selecionar o nosso person segmentation. Então agora já está fazendo a segmentação do fundo para a gente.
Ok, já separamos as camadas, agora a gente pode fazer a parte de trás. Eu vou alterar aqui a cor de novo para branco, você pode selecionar a cor que você quiser. E aqui a gente vai utilizar a nova função que a gente tem, tá? Para isso, pessoal, vocês vão vir aqui em Add Asset e aqui está o Gallery Texture. Para poder adicionar essa textura, a gente tem que primeiro desativar uma possibilidade, porque é o seguinte, esse tipo de função ainda não funciona no Facebook, apenas no Instagram. Então, para isso, a gente precisa vir aqui em Project, Edit Properties, e aqui a gente vai desmarcar o campo do Facebook, porque a gente só vai utilizar ele no Instagram. Desmarcamos aqui o campo, Done, Add Asset, e agora está aqui o nosso Gallery Texture. Ok, o Gallery Texture ele vai aparecer aqui, a gente vai, o fundo aqui agora vai usar o Gallery Texture. Vocês conseguem perceber que ele já está fazendo o preenchimento, a gente fez o recorte aqui através das duas camadas do nosso retângulo. Se eu desativar, por exemplo, o retângulo da frente, ele não vai fazer a segmentação, tá? Ele não vai fazer o recorte, a não ser que eu venha aqui em Alpha, coloque aqui Person Segmentation, Invert, e aí eu consigo fazer basicamente o mesmo efeito, tá? Eu vou fazer em duas camadas porque fica mais fácil de vocês entenderem. Ok, então aqui a gente tem as duas camadas, o nosso fundo está aqui. A gente está utilizando aqui o Gallery Texture. E aqui a gente pode fazer mais duas coisas. Duas possibilidades. A gente pode utilizar uma cor. Então, você pode selecionar uma cor aqui de fundo. E vai ser assim como no vídeo. Quando você abrir vai estar essa cor lá atrás. E aí você pode selecionar uma outra cor para você utilizar, tá? Ou uma segunda possibilidade é que você pode adicionar aqui uma textura, ou seja, você pode pegar uma imagem já que você tem aqui no seu projeto e deixar ela como de fundo inicial, ou seja, quando a pessoa abrir o filtro vai estar essa imagem e aí ela pode fazer a substituição ou não pela imagem que ela quiser, tá? Então eu vou deixar aqui no color, vou colocar aqui uma cor de sobreposição, vamos supor que tá esse laranja, ok. Bom, qual o próximo passo agora? Assim como todos os outros filtros que a gente faz de LUT, de segmentação e tudo mais, quando a gente cria um canvas, a gente faz o uso de um canvas, ele faz a sobreposição da imagem da câmera, né? Então, a nossa imagem da câmera está aqui atrás e o nosso canvas está na frente. Então, caso eu queira utilizar um retouch aqui na pele, eu vou criar aqui Face Mesh Retouch, material Retouch. E aqui a gente vai em Shader Type e mudar aqui para Retouching. Vocês podem perceber que eu posso aumentar e diminuir e não vai ter nenhuma diferença na minha pele. Por quê? Do mesmo jeito que eu falei para vocês, quando a gente faz a sobreposição, o Retouch não funciona. Então, para isso, a gente vai utilizar novamente o truque que eu já mostrei para vocês anteriormente, que é fazer aqui a alteração, a criação do novo Face Mesh com a textura do rosto. Então, para isso, a gente vai adicionar aqui um novo Face Mesh. Vai ser o Face Mesh Rosto. Quero que ele fique aqui atrás do Retouch. Esse Face Mesh Rosto, como eu mostrei no vídeo anterior também, porque que a gente deve desativar aqui o Eyes e Mouth antes de utilizar a textura da câmera. Então a gente já vai desativar aqui inicialmente para evitar qualquer tipo de bug que a gente possa ter. E agora a gente vai criar um novo material rosto. Material rosto, ok. Esse material tem que ser em flat. E aqui agora a gente precisa utilizar a textura do nosso Face Tracker. Então a gente vem aqui no nosso Face Tracker, Texture Extraction, traímos a textura, material rosto. E agora a gente vai utilizar a textura aqui do nosso Face Tracker. Bom pessoal, agora vocês podem ver que o Retouch já está funcionando, tá? Eu vou aumentar e diminuir. Vocês conseguem ver ele funcionando aqui na minha pele. Ok, está funcionando, mas agora a gente tem outro problema muito comum também quando a gente faz segmentação ou LUTs. A gente consegue perceber a linha preta aqui em volta do rosto, né? É um problema bem comum que eu já mostrei para vocês também como fazer a resolução desse problema. Então vamos aqui no nosso material rosto, vamos adicionar o alpha e aqui a gente vai pegar essa textura Face Mesh Mask. Bom, para quem não sabe como utilizar essa textura, pessoal, vocês podem vir aqui na aba Help, Download Face Assets, e aqui você vai fazer o download de Face Reference Assets, tá?
Então aqui você já vai baixar o pacote completo, onde tem o Red Occluder, tem esse Face Mesh Mask, e você tem também as imagens onde você vai fazer os filtros de maquiagem e tudo mais. Então agora a gente já utilizou aqui o nosso Face Mesh Mask, eu vou deixar ele com o No Compression ativado. A gente resolveu esse problema aqui agora. E a gente tem agora o nosso canvas atrás, com o fundo e também com a imagem da câmera, fazendo a segmentação. A gente criou aqui o nosso Face Mesh com o rosto e com o Retouch na frente. Então, caso você queira adicionar alguma maquiagem, vai ser aqui dentro desse Face Tracker que você vai colocar. É bem importante que vocês tenham certeza que o Face Tracker está na frente do canvas, ou você vai ter um bug e não vai conseguir enxergar os itens de maquiagem e tudo mais que você criou aqui. Então, o canvas atrás, Face Tracker na frente. Caso você queira adicionar o Noise, a gente mostrou no vídeo passado como adicionar, mas só relembrando, você vai criar um novo canvas. Vai ficar aqui na frente e aqui você vai adicionar o seu retângulo com o Noise, diminuindo um pouco a opacidade para você conseguir enxergar o que está atrás, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários ou então no nosso Instagram, @SparkARTutoriais. Então, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.